Cumprimento os irmãos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus, amém? Depois, um pouquinho d'água. Glória a Deus. Jesus é bom, irmãos. Queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Mateus capítulo 8, versos 18 a 21. Evangelho segundo São Mateus, capítulo 8, versos 18 ao 21. Obrigado, Senhor. Deus abençoe. Já está fazendo a obra, irmãos. Jesus é bom, hein? Então, vamos ler de uma forma responsiva. Mateus 8, versos 18 ao 21. Isso. Vamos ler de uma forma responsiva, irmãos. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. A igreja 19. E aproximando-se dele, o escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. É, 22 assim. E Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa aos mortos sepultar aos mortos. Amém, os irmãos? Pode tomar assento. Glória a Deus. O tema desse ano, né, que foi escolhido pelos jovens é profundidade. Profundidade. Visto que é um tema muito amplo, não daria para a gente discorrer somente nesta noite, neste culto, né? Vamos deixar isso durante os trabalhos, durante este ano, Deus falar a cada culto, mas esta noite nós temos apenas uma introdução, irmãos. Apenas uma introdução. Profundidade nos remete à raiz. Porque alguns irmãos, né, que já plantaram alguma coisa, ou que já viram uma planta, né, arrancaram alguma planta, né, viram alguma planta, como ela é sustentada, é pelas raízes. E dependendo do tamanho da planta, da árvore, maior a sua raiz. Porque a gente vê a raiz a planta para o lado de fora, né, mas não imaginamos a profundidade que é a raiz. E a raiz ela vai vencendo os obstáculos até achar ali uma fonte de água, uma fonte de nutrientes para manter vida naquela planta. E ela ali, ela atravessa a terra, ela atravessa a areia, ela atravessa a rocha, e ela vai indo, dando um jeito ali, vencendo os obstáculos, para manter a planta sustentada. E cada vez mais ela vai se aprofundando. E na nossa vida, né, fazendo uma analogia, nossa vida cristã, nossa vida com Jesus, não é diferente, irmãos. Para a gente manter firmes, nós temos que nos aprofundar. Porque quanto mais as nossas raízes estiver mais ligadas com Jesus, né, estiverem mais profundas, imaginando aqui uma planta, né, ela aprofundando mais as suas raízes, mais estaremos em pé, estaremos seguros, estaremos firmes. E esta noite nós queremos discorrer sobre este texto, visto que o ministério de Jesus, ele foi feito de duas formas, irmãos, de duas formas simultâneas. Primeiro era treinar os seus discípulos e depois levar as boas novas do reino. Ele fazia com mestria, né, essas duas coisas excelentemente. Porque ele via que era necessário que as boas novas do Evangelho se propagassem, se continuasse depois da sua morte, depois do seu plano redentor. E outro, para socorrer aquelas almas, aquelas vidas daquela época que dependiam muito, eles estavam muito carentes
de um líder espiritual. Porque líder religioso, né, sobre a religião naquela época, eles tinham muito, mas eles não tinham líder espiritual. E Jesus agora ele quer compartilhar a sua visão com os discípulos. E sabemos que, de fato, a seara, ela é realmente grande, mas são poucos os ceifeiros. E para a gente adentrar nessa história, irmãos, nós vemos aqui, no versículo 18, diz assim: dizendo-lhes estas coisas, eis que chegou um 8. E descendo ele do monte, cadê? 18, Jesus, o vento bateu aqui. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para outra margem. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Jesus aqui, ele começa no versículo 18, e Jesus vendo em torno de si uma grande multidão, ou seja, muitas pessoas rodeavam Jesus, por diversos interesses, mas Jesus atentava somente para alguns, porque nem toda aquela multidão seria discípulo, nem toda aquela multidão buscaria ter profundidade, nem toda aquela multidão estava preparada para ser discípulo. E para nós adentrarmos sobre essa ideia de profundidade, irmãos, nós temos que nos situar nessa caminhada. O que nós queremos ser? Nós queremos ser multidão ou nós queremos ser discípulo? Porque se formos somente multidão, sem querer ter muitos compromissos, né, com a igreja, com a Bíblia, simplesmente vamos ficar na superfície, com qualquer coisa que sobrevém na nossa vida, porque as coisas boas virão, mas também as coisas ruins também virão, né? Momentos difíceis a qual nós temos que passar virão. E a nossa profundidade com Deus, com o Senhor Jesus, vai determinar a nossa firmeza. Vai determinar a nossa firmeza. Por isso que muitas pessoas que não buscam ter intimidade, profundidade, ter raiz com o Senhor Jesus, facilmente elas estão por aí desanimadas, estão por aí desmotivadas, estão frustradas, porque elas acham que isso que está acontecendo na vida dela não tem fim, não é uma coisa passageira, porque na vida tudo tem um fim. O que não pode acontecer a gente no momento de tristeza, ou seja, a tristeza perdurar para muito tempo. Da mesma forma que a felicidade, nós temos muitos momentos felizes, e às vezes nós passamos por alguns momentos tristes. São momentos, irmãos. Isso não pode a gente viver a vida inteira na tristeza, ou a vida inteira na desilusão, na falta de esperança, né, no desânimo. Aí está errado. Mas se nós tivermos profundidade, raízes com o Senhor Jesus, no momento da tristeza, no momento da dificuldade, no momento difícil que vem sobre a nossa vida, nós vamos entender que isso é apenas uma fase, que aquilo que estamos passando é para nós aprendermos alguma coisa. Mas aqui vemos no versículo 19 assim: e aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Escriba, irmãos, aqui, ele era uma pessoa, ele não era simplesmente qualquer pessoa. Um escriba, dificilmente, ele era uma pessoa que se deixava se impressionar, porque era alguém que conhecia a palavra, que conhecia a lei. Escriba, ele tinha uma posição privilegiada naquela época, diante o sacerdócio, diante o sinédrio. Eram pessoas que tinham cuidado com a palavra, com a lei. E este homem,
ele viu algo diferente. Nós vemos a importância de Jesus, o nosso mestre, naquela época. Enquanto muitos buscavam condená-lo e julgá-lo, mas as pessoas que entendiam de fato da lei, via que realmente ele era o Cristo. Ou seja, aquele escriba honrou Jesus. Ele viu que Jesus era alguém importante, alguém que ele precisava. E o escriba aqui, ele diz assim, e aproximando-se dele um escriba, disse: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Vimos aqui que ele faz uma afirmação. Aqui ele faz uma afirmação muito comprometedora. Eu te seguirei. Ou seja, ele não estava imaginando o que era seguir a Cristo. Muitas vezes na nossa emoção, né, nós queremos algo de qualquer forma, de qualquer maneira, a todo preço. Nós falamos as coisas sem medir, sem pensar nas consequências. Eu te seguirei, ou seja, eu faço. Né? Nós afirmamos compromissos que muitas vezes depois nós não damos conta de resolver aquele compromisso, ou seja, de cumprir aquele compromisso. Porque nós fomos ali afoitos, né? Tentando ali, movidos pela emoção, afirmamos algo que nós não medimos as consequências e depois nós ficamos ali comprometidos com aquilo. E agora, como eu vou fazer isso? Aquele escriba não imaginava o que era ser um discípulo de Jesus. E Jesus aqui, ele diz assim, disse Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. De fato, que a boa vontade nossa, irmãos, muitas vezes ela é boa, a gente buscar estar perto de Jesus, de querer Jesus. Só que muitas pessoas, elas ainda continuam sendo multidão. Ainda elas não entenderam o que é ser discípulo. Porque quando esta noite nós falamos de profundidade, falamos em enraizarmos em Jesus, ou seja, procurarmos ultrapassar os obstáculos dos pedregais, das areias, de tudo aquilo que leva uma raiz a buscar os seus nutrientes para manter vida. Assim somos nós nesta caminhada. Nós buscamos querer estar perto de Jesus, ou seja, queremos que tudo na nossa vida vá bem. Queremos ter o nosso porto seguro, onde buscar o socorro nos momentos difíceis. Só que muitas vezes nós não imaginamos como é essa trajetória, como irá ser essa trajetória. Porque de fato, irmãos, seguir e ser Jesus não é fácil. Jesus não falou que iria ser fácil. Mas estar com Jesus e seguir Jesus, essa é a nossa melhor opção. Porque em Jesus nós temos segurança. Jesus, ele nos conforta nos momentos de dores, nos momentos de tristeza. Quando nós escolhemos Jesus, nós fazemos a escolha certa. Porque quando nós passamos pelas tribulações, quando algo sobrevém na nossa vida, aquilo que nós não temos controle da situação, nós sentimos que Ele está conosco, enviando recursos, colocando pessoas no nosso caminho, abrindo portas onde não tem porta, derramando a sua misericórdia todos os dias. Estar com Jesus é a melhor opção. Estar com Jesus é buscarmos termos raízes, buscarmos termos profundidades. Nós temos que buscar isso. Sermos mais profundos, que a nossa raiz cresça para mais perto de Jesus. Mas o que acontece, que ao decorrer desta caminhada, muitas das vezes não é confortável. Porque Jesus aqui, ele faz uma analogia dos animais, né? Porque Jesus disse, as raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Jesus faz essa analogia com os animais, mostrando a dificuldade diária que era o seu ministério. E ele, olhando rapidamente para a vida daquele escriba,
ele pôde enxergar ali alguém que não daria conta de seguir ele. Isto é uma verdade, que muitas pessoas vêm para Jesus com determinado interesse. Mas Jesus, ele olha para dentro de nós. E se a gente não vier até Jesus, interessado nele, em sermos salvos, buscar a salvação da nossa vida e descansar nele, se for diferente disso, irmãos, certamente ficaremos fadados a desanimarmos. Porque o escriba, ele achava que, por ele conhecer toda a palavra, né, ele é uma pessoa ali de referência, uma pessoa, né, que tinha uma posição na sociedade representativa, mas ele não imaginou que seguir Jesus era muito mais do que aquilo. Porque até então ele conhecia na teoria. Agora, andar com Jesus, ter a prática com Jesus diariamente, irmãos, não é fácil. Quando Jesus fala que as raposas tinham seus covis, as raposas, né, alguns irmãos que estudam biologia entendem que nós vemos que a raposa é um dos animais mais inteligentes da natureza. Que quando ela dá cria ali, ela fica 2 meses dentro da cova, né, a raposa, a fêmea, cuidando dos seus filhotes, enquanto o macho sai para caçar e traz mantimento ali para a raposa e para os seus filhinhos. E a gente vê que talvez em épocas de chuva, e aquele abrigo fica vulnerável à inundação, mas eles têm um abrigo. A natureza, irmãos, tanto a raposa quanto os passarinhos, eles não estão seguros, tão bem seguros como nós, talvez dentro das nossas casas, dentro do nosso conforto. Eles estão lá, dá uma chuva de vento, não sei se alguns irmãos já pôde contemplar, às vezes, de repente, depois de passar aquele vendaval, você vê ali um ninho caindo pelo chão, animais que morrem pela subida das águas, ou pelo calor excessivo, ou pela falta de água. Ou seja, Jesus estava dizendo assim, seguir eu não é fácil, não vai ser confortável. É comparar como um covil de raposa, ou como um ninho de um passarinho. Às vezes está lá em cima de uma árvore, bate aquele vento forte, cheio dos ovinhos lá, e a gente fica olhando, vai cair. A vontade é subir lá e segurar o ninho para que os passarinhos não caem no morro, né, porque ainda não sabe voar. Jesus está falando para ele isso, ou seja, o lugar que você está confortável, mas se for de fato para seguir-me, não será fácil, porque ainda esses bichos, por mais frágeis e por mais vulneráveis que são os seus lugares, ainda eles retornam para um lugar determinado que eles criaram, porque o ninho e a cova simplesmente eles são para a procriação. Depois que o passarinho dá cria e os passarinhos voam, os passarinhos não ficam mais no ninho. O ninho é somente o lugar para ele botar e procriar. E Jesus estava dizendo isso. Chegou uma época da vida de Jesus, que Jesus, ele saiu de casa e agora não tinha mais nem o ninho. Os passarinhos ainda tinham ninho, as raposas ainda tinham cova, mas Jesus a cada dia estava no lugar. A cada dia, irmãos, ele estava ali dependendo talvez de algumas mulheres que iriam ajudar no seu ministério, ou de alguma pessoa generosa para ajudar ele, né, estendendo a mão. E olhando para o escriba, talvez com seu conforto, talvez num palácio, com seus banquetes, muitas vezes sendo respeitado, e Jesus muitas vezes sendo perseguido e caluniado, sendo levado à morte. Muitas vezes dizemos assim, Jesus, para onde fores, eu te seguirei. Que haja em nós, irmãos, essa vontade de seguir Jesus. Ainda que nós entendemos que nós estamos confortáveis, porque muitos de nós, quando viemos para Jesus, estavam na posição de conforto. E muitos talvez não estavam na posição de conforto. Mas
a realidade é que isso não importa. Porque quando estamos com Jesus, Ele nos dá a paz mediante as dificuldades. A paz que Jesus nos dá, a segurança que Ele nos dá, isso é independente, irmãos, se estamos confortáveis ou não. Porque agora passamos a desligar deste mundo. Passamos a buscar a sua presença. Ou seja, aquele escriba, ele precisava se desligar aqui da terra. Ele precisava, então, agora ter uma vida espiritual, independente daquilo que, se fosse perseguido, se ele tivesse pouco, mas ainda ele continuasse com Jesus. E nós temos que entender isso, irmãos, porque não é no bastante, irmãos, que isso que vai determinar a nossa vitória. O que vai determinar a nossa vitória é a nossa profundidade, é a nossa raiz em Jesus. E aqui Jesus, no 8, diz assim: Jesus aqui no 19, 20, diz, aproximando-se dele o escriba: mestre, para onde fores, eu te seguirei. E Jesus disse: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Às vezes, para a gente pular para o próximo versículo, ficamos frustrados porque a nossa intenção era boa, como eu disse no começo. Mas por algum motivo ou outro, na hora que nós deparamos no meio do caminho, e a dificuldade veio sobre nós, e algo deu errado, nós ficamos frustrados, e nós paramos. Aí nós dizemos assim: por que eu fui falar que eu ia seguir Jesus? Mas nesta noite eu quero decretar a bênção sobre a sua vida, porque a intenção sua, a intenção nossa foi boa, da gente seguir a Jesus, porque Ele nos atraiu, porque Ele nos chamou a atenção, a escolha nossa foi boa. Muitos de nós que estamos aqui esta noite, muitos de nós saímos do nosso conforto esta noite, e decidimos estar com Jesus. Nós estamos falando assim: Jesus, eu quero ser seu discípulo, Senhor Deus. Eu não quero ser multidão, Senhor. Eu quero atravessar a margem contigo, ó Pai. Entrar aí no barco, estar com o Senhor, ministra sobre a minha vida. Eu quero ser discípulo, fala comigo, Jesus. E Jesus, esta noite, Ele está renovando a esperança sobre os corações de muitos aqui. Porque a intenção sua foi boa. Mas o que aconteceu foi que você não esperava que no meio do caminho algo desse errado. E você não estava preparado para resolver a situação. Simplesmente foi isso que aconteceu. Mas Jesus te chamou como discípulo. Jesus não te chamou como multidão. Jesus te chamou como discípulo. E Jesus, Ele tinha o cuidado de ministrar aos discípulos, não à multidão. Os discípulos eram as pessoas escolhidas por Ele. Esta noite, que todo aquilo que nos frustrou, irmãos, que caia por terra. Vamos começar esta noite o novo da nossa vida, irmãos. Vamos começar esta noite a nutrir, a dar liberdade às nossas raízes, que elas se aprofundem em Jesus, para que ao chegar os momentos difíceis, nós possamos estar de pé, possamos atravessar as dificuldades, em paz, sabendo que Jesus, Ele é conosco mediante a todas as dificuldades. E no 8, 21 e 22 diz assim: e outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Jesus deu uma ordem direta para aquele homem. Jesus, lá em João 11, 25 e 26, diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Jesus deu uma ordem direta, ou seja, aqui vemos duas pessoas distintas,
primeiro era o escriba. Talvez ele viu Jesus ali e vendo todo aquele movimento, conhecendo e confirmando em seu coração que ele era o Messias, né? Prontamente ele, por mais que ele foi movido à emoção, mas ele estava ali. Mas agora aqui, esse segundo personagem, a Bíblia fala que era um de seus discípulos, ou seja, alguém que já havia ou estava com Jesus há algum tempo. Essa pessoa aqui, por algum momento, ela pensou em parar, mas agora ela reanima-se, ou seja, ela torna agora a fazer tudo aquilo que Jesus o pediria. Mas alguma coisa ainda estava impedindo ele de fazer. E outro de seus discípulos disse: Senhor, permite primeiramente que eu vá sepultar o meu pai. Ou seja, ele queria estar com Jesus, mas ele queria fazer alguma coisa antes. Jesus, você espera um pouquinho aí, eu tenho algumas coisas, algumas pendências para me resolver, já que eu vou. Essa é uma grande questão dos nossos dias, irmãos, que a gente luta, para a gente buscar ter profundidade, irmãos, raízes com Deus, nós temos que ter algumas prioridades, porque nós sabemos que as plantas, desde a semente que é jogada, existe um processo de crescimento, irmãos. A raiz, ela não vem pronta, ela precisa passar pelas fases dela de crescimento, e do cuidado da planta para ela crescer. E muitas vezes o que nós fazemos, nós retardamos o crescimento. Nós retardamos, mas como assim, pastor Giovanni? Nós não damos prioridade para a vontade de Jesus. Nós não damos prioridade ao chamado de discípulo. Nós não damos prioridade ao nosso chamado. Agora não somos mais multidão, irmãos, somos discípulos. Mas o que acontece é que nós colocamos algumas coisas antes. Jesus, a questão de sepultar os mortos naquela época não era simplesmente um sepultamento, como nós vemos no dia de hoje. Sepultar alguém naqueles dias era algo de suma importância, de suma reverência. Ou seja, nós vemos que os sacerdotes, eles faziam de tudo, ou seja, eles eram restritos, ter o cuidado para não se contaminar com os cadáveres. Mas na questão, se os pais dos sacerdotes morressem, eles eram livres, ou seja, eles tinham liberdade para sepultar os seus pais. Então, ou seja, o sepultamento naquela época não era tratado de qualquer forma. Aquele homem, de fato, ele tinha o direito de sepultar o seu pai. Mas Jesus olhava no seu coração e via que Jesus estava em segundo plano. Pensa só, o dono da vida, como eu li aqui em João 11, aquele que dá vida aos mortos, aquele que ressuscitou Lázaro, ele está dizendo assim: não, deixa lá os mortos sepultar os mortos, porque se Jesus quisesse lá e ressuscitar o pai dele, poderia. Mas alguns estudiosos, conjecturando aqui, dizem muitas coisas sobre o que é sepultar os mortos. Talvez o pai dele ainda está idoso, ou seja, quando a pessoa estava idoso, ele teria que ficar com o pai dele até o falecimento. Talvez a gente pensamos, mas simplesmente morreu, vou lá e sepulto. Talvez não. Poderia ser que o pai dele estava velho, idoso, e ele precisava ainda ficar com o pai dele, passar um tempo até que o pai dele fosse descansar, depois viria a seguir Jesus. Ou de fato, se o pai dele tivesse morrido mesmo. Mas a questão é, quando Jesus nos dá uma ordem direta, irmãos, nós vemos isso. Aquilo que nós renunciarmos por amor a Jesus, a Bíblia fala que 100 vezes mais nós receberemos nesta vida, nesta terra. 100 vezes mais. O que acontece é que muitas vezes Jesus ele nos dá uma ordem direta,
E nós colocamos muitas coisas como desculpa. Nós colocamos muitas coisas como tropeço. E muitas coisas que nos deixam Jesus no segundo plano. Nesses tempos que estamos vivendo, irmãos, nessa correria frenética, nesse capitalismo, que muitas vezes nós temos que levantar de madrugada e dormir tarde, e estudar. A pessoa estuda a vida inteira, depois ela vai arrumar um serviço, já está de maior idade, e logo já vai estar se aposentando, e os preços sobem muito, e às vezes o dinheiro não dá para fechar a conta no mês, e a gente fica preocupado, como vamos fazer? E nós começamos a deixar Jesus no segundo plano, falando, Jesus, primeiro deixa eu resolver minhas coisas aqui na terra, depois eu vou fazer o que você me pede. O desafio nosso, irmãos, em nos aprofundar, em ter raízes com o Senhor nesses dias que estamos vivendo, é conciliar o nosso tempo, irmãos. É conciliar a nossa vida. Como eu vou conseguir estudar, fazer uma faculdade? Porque jovens têm que pensar nisso, irmãos. Tem que pensar em estudar, fazer uma faculdade. Como eu vou conciliar o meu serviço com a igreja? Como eu vou conciliar meus estudos com a igreja? Como eu vou conciliar minha família com a igreja? Esta noite, na oração que eu vou fazer, vai ser para que Deus nos dê estratégia para nos organizarmos no nosso tempo, irmãos. Para que possamos absorver mais, que as nossas raízes, elas não possam parar. Que elas não parem, mas sim que elas continuem crescendo, que elas sejam mais profundas, porque nós precisamos, nós dependemos disso. E saber a hora certa em priorizar Jesus. Porque nós achamos que fazer o bem aqui nessa terra, fazer a bondade, levar a nossa vida secular, sem prejudicar ninguém, isso é certo. Mas acontece que muitas vezes nós estamos desapercebidos com as nossas raízes, com a nossa profundidade com Jesus, e as nossas raízes pararam de crescer. Mas que esta noite elas possam continuar com o seu crescimento. Possamos entender que escolher estar com Jesus, ainda que temos que renunciar a algo que é bom, algo que não é pecado. Porque nós pensamos, para estar com Jesus, simplesmente eu renunciei ao pecado. A gente sabe que pecado é pecado, irmãos. Mas o difícil é a gente renunciar a momentos que não são pecados, mas momentos importantes. Vamos dar um exemplo aqui. Leitura da palavra de Deus. Às vezes eu deixo o pior momento do meu dia para ler a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia, o que eu vou aprender, o que eu vou absorver. Simplesmente para falar, Deus, eu peguei a Bíblia para ler. Aí só que você não aprendeu nada, irmãos. Mas por quê? Porque você estava cansado. Começou a ler, começou a dormir em cima da Bíblia. Se a raiz não está sendo nutrida, irmãos, a planta é inteligente. Não adianta eu chegar lá perto da planta com uma mangueira, simplesmente eu mostrar a mangueira para a planta, e vou falar assim, e tentar enganar a planta, né? Mostrando a mangueira para ela. Se eu não abrir a mangueira, não deixar a água jorrar nos pés dela, irmãos, ela não vai crescer, a raiz não vai se aprofundar e a planta não vai crescer. Muitas vezes se apresentamos diante de Deus desse jeito. Mostramos para a nossa vida espiritual somente a mangueira, mostramos a Bíblia. Mas nós não deixamos ela jorrar dentro do nosso ser, dentro da nossa alma. Mas porque nós priorizamos os piores momentos do nosso dia. Que hora que você está mais disposto? É de dia ou é de noite? Você se conhece, irmãos. Nessa oração Deus vai nos dar estratégia. Porque às vezes nós ficamos 1 hora lendo a Bíblia cansado. Talvez se você ler no teu tempo bom, no teu melhor tempo, se você ler 10 minutos, vai ser melhor a tua leitura, vai ter mais aproveito daquela 1 hora que você leu. Porque a tua mente vai absorver mais, você vai cristalizar mais a palavra de Deus. Nós temos que entender isso, irmãos. Que Deus nos dê estratégia e recursos, porque nós precisamos nutrir a nossa raiz. Aleluia.
Eu quero concluir, né, antes de fazer oração. Quando nós vamos nadar, né, alguns irmãos que já têm experiência em nadar, ou alguns irmãos que já foram à praia, que começam a se afastar da margem e vai se indo mais para o fundo, muitas vezes nós olhamos para trás para ver o quanto nós já andamos para o fundo. E vemos a praia, né, as pessoas, a margem da piscina lá longe, nós já estamos lá no meio, a água vai subindo e vai subindo e vai subindo. E isso é desde criança. Se formos imaginar, tanto a criança quanto os animais, ela já busca as suas curiosidades, muitas das vezes se afastando e conhecendo o diferente, sendo curioso, querendo experimentar e vendo aquilo que ainda não viu. Mas nesta noite, como se nós estivéssemos na praia, se afastando da margem, irmãos, e olhando, né, agora para trás, o quanto nós já afastamos das margens, o quanto nós já nos aprofundamos no meio deste mar. Porque você pode imaginar que ainda está raso, que ainda você não tem profundidade, mas que nesta noite você possa contemplar, olhar e ver o quanto você já adentrou neste mar. Porque quando você levantou, aceitou Jesus, que você não tinha nenhuma experiência, que ainda as águas estavam na sua canela, você tinha passado poucas experiências, mas quando você foi adentrando ao decorrer da vida espiritual, dentro deste mar, agora neste momento você podendo olhar para trás e vendo quantas coisas você já passou e Deus foi contigo, você pode entender que agora não tem como nós retornarmos. O nosso caminho é ir adiante, é se aprofundar mais neste mar, irmãos. Porque o difícil foi adentrar. Que possamos continuar seguindo, irmãos, avançando mais para o fundo. Quero orar pela sua vida esta noite, que você e que nós possamos discernir o tempo e poder ter a ajuda do Espírito Santo em escolher estar com Jesus. E muitas vezes a intenção é boa, irmãos, mas as frustrações, elas tentam nos parar. Ou seja, frustrar é algo que deu errado e a gente não querer tentar de novo. Ou seja, alguma coisa não saiu como esperávamos. Mas esta noite é noite da gente recomeçar a nossa caminhada, porque nós somos discípulos. Jesus, Ele trata nós como discípulos e não como multidão. Aleluia. Soberano Deus e eterno Pai, Deus, esta noite, Senhor Deus, eu quero orar para todos os jovens, Senhor Deus, para todos os irmãos que aqui estão, Senhor Deus, na Tua casa, Senhor. Pai querido, sabemos que o Senhor nos escolheu, Senhor Deus. Prova disto é que aqui estamos esta noite, saímos do conforto do nosso lar, Senhor Deus, do nosso meio, e escolhemos, Senhor Deus, passar este pouco tempo em Tua casa, reunido com a Tua igreja, com o Teu povo, Senhor, para Te adorar, Senhor, porque Tu és bom, Tu és misericordioso, Tu és santo. O Senhor nos resgatou do lamaçal do pecado e do charco de lodo, Senhor Deus, e nos colocou e nos fez assentar entre príncipes, ó Pai. Pai querido, neste momento, Senhor Deus, vá dando estratégia a cada um dos Teus filhos, Senhor Deus, que possamos priorizar o nosso tempo, Senhor Deus, possamos, Deus, nutrir as nossas raízes, Senhor Deus, nos aprofundar mais em Ti, Jesus, não deixar para depois, Senhor Deus, colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida, Pai. Sabemos que é muito importante darmos liberdade para o crescimento espiritual, Senhor, para o crescimento do Teu reino dentro de nós, Senhor Jesus. Não deixe que nada venha atrapalhar, Senhor Deus, mas que possamos
conciliar nossa vida, Senhor Deus. Pai querido, abençoa os teus filhos, Senhor Deus, que eles sejam bem-aventurados, Senhor Deus, nos estudos, nos trabalhos, Senhor Deus, no meio familiar, Senhor Deus, mas que não te deixe, que te busque nos melhores momentos, que possamos, Senhor Deus, ainda, Senhor Deus, que em pouco tempo, mas oferecendo o nosso melhor tempo para ti, sabemos que teremos um aproveito melhor, Senhor. Pai, nos ajude a entender isso, Senhor Deus, possamos continuar crescendo, Senhor, queremos ser, Senhor Deus, continuar sendo ministrados por ti, ó Pai, porque somos teus discípulos, Senhor Jesus, que possamos seguir o teu exemplo em propagar esta boa nova do Evangelho, Senhor Deus, a todos, Senhor Deus, a todos os povos, a todas as pessoas, ser bênção para essa sociedade, Senhor Deus. Pai amado, onde teus filhos colocarem a mão, tudo possa dar certo, Senhor Deus. Que todos que aqui estão, Senhor Deus, se em algum momento, Senhor Deus, houve alguma frustração, Senhor Deus, que esta noite, Deus, possamos recomeçar, Senhor, porque a intenção nossa era boa, Ele está contigo, ó Senhor Jesus, mas algo deu errado, Senhor Deus, e nós não conseguimos, Senhor Deus, em algum momento, Senhor Deus, continuar, mas nesta noite queremos continuar, Senhor Deus, queremos fazer diferente, Senhor Deus, queremos te buscar, Senhor Deus, ainda, Senhor Deus, que sejamos limitados, mas que possamos estar abertos para aprender de ti, Senhor. Queremos ter um coração aberto, Senhor Deus, para estar próximo de ti, Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós te adoramos, Senhor Deus, porque tu és o nosso Senhor, o nosso mestre, Senhor. Nós te louvamos e queremos estar contigo como mestre dos mestres, nos ministrando todo momento, não somente aqui na igreja, Senhor Deus, mas que sejamos, Senhor Deus, ministrados em ti, por ti, Senhor Deus, no trabalho, na escola, em casa, na família, Senhor Deus, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, ministre no nosso coração, na prática, seguindo, Senhor Deus, os teus passos, Senhor Jesus. Te louvamos, Senhor Deus, pela tua grandeza. Abençoa, Senhor Deus, todos os irmãos que aqui estiveram e os que não estiveram também, Senhor Deus. Traga jovens, Senhor Deus, para esta igreja, Senhor Deus. Sim, Jesus, traga aqueles que não de acrescentar, Senhor Deus. Pedimos a ti, Senhor Deus, que esse ano de 2021 seja diferente, Senhor Deus, que possamos ser usados para resgatar essas vidas, Senhor Deus, que estão presos, Senhor Deus, Pai amado, sem liderança espiritual, Senhor Deus, que estão nas garras do diabo, Senhor. Queremos estar aqui, Senhor Deus, cultuando o teu nome, Senhor Deus, com essa igreja cheia de jovens, Senhor Deus, para te adorar, para que o teu nome seja engrandecido, Senhor. Nós oramos te pedindo em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus, né, por esta noite. Que Deus abençoe os irmãos, o diácono Jean, todos os irmãos que não mediram esforço de estar aqui. Sabemos que a obra é de Jesus. Como diz no começo, né? A seara realmente é grande, mas são poucos os ceifeiros, né? Nós somos os ceifeiros de Jesus, somos os discípulos de Jesus, são com quem Jesus conta, irmãos. E através da sua vida, através da nossa vida, muitas pessoas virão para a casa de Deus. Amém? Os irmãos levantem suas mãos, que Deus dê um resto de sábado abençoado, uma noite abençoada para os irmãos, que possamos estar louvando a Deus manhã pela manhã. O grande amor do nosso Deus, a graça e as doces consolações do Espírito Santo esteja com toda a sua igreja, não somente esta noite, mas para todos sempre, todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.